Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês algumas soluções para resolver o problema de escala e posição no workflow do ZBrush com os softwares Marvelous Design e Blender. Eu vou tentar ser bem objetivo. Já aproveita e se inscreve no canal e deixa aquele seu like maroto para ajudar a firma. E não esquece de marcar o sininho para você receber todas as notificações. E vamos de tutorial. Esse personagem está sendo feito para um projeto e eu quero colocar um casaco um pouco mais interessante nele, e para isso eu quero usar o software Marvelous Design, para criar um casaco mais realista e o personagem ficar um pouco mais interessante. E um dos problemas mais comuns em trabalhar com vários softwares dentro de um workflow é a transição do seu modelo de um programa para o outro. No caso do Blender, Maya, Cinema 4D e 3ds Max é um pouco mais tranquilo. Você altera a posição, em alguns casos a escala, quando tem que simular o tamanho real de uma pessoa ou objeto. Agora, no Marvelous já é um pouco mais chatinho em relação ao ZBrush. Dito isso, eu resolvi mostrar para vocês como que eu resolvo alguns desses problemas. Eu vou aqui nas Subtools, vou selecionar o corpo do personagem e vou isolar. Vou duplicar esse corpo, vou deletar todas as subdivisões. Lá em Z-Plugin, eu vou em Decimation Master, vou aplicar um processamento no modelo, e agora eu aplico o Decimation Current. Agora ele já está bem leve, já funciona para a gente mandar para outros softwares. E agora a gente já pode até exportar um OBJ. Eu vou dar um nome para esse arquivo de Blender Default, e aqui no Blender eu vou importar o Blender Default, que é o modelo que a gente acabou de exportar do ZBrush. Como você pode perceber, ele não está na posição correta aqui em relação ao grid. Em relação ao tamanho da câmera e da luz que já vem default no Blender, o tamanho dele está ok. Mas a posição dele em relação ao grid não está legal não, ele está com a cintura dele está aqui no meio do grid. E como que a gente resolve isso? Vamos voltar lá para o ZBrush. Eu vou ligar o Floor. E esse floor engana muito a gente, porque você acha que aqui é o eixo zero. Na verdade, o eixo zero está aqui no meio. Como que você vê ele? Vou pegar o Move e vou movimentar ele aqui para o lado. Ó. Tá vendo? Aqui está o eixo zero. Vou dar um zoom para enxergar melhor o axis. Aqui é o eixo zero. E não aqui embaixo. Isso aqui, o floor é uma referência, então cada vez que você acrescenta um objeto, por exemplo, vou duplicar aqui, o floor vai lá para baixo. A gente tem que alinhar a base do floor com o eixo zero. Ctrl Z. Primeira coisa, destrava o cadeado, tira a simetria. Com o cadeado destravado, a gente vai descer até aqui embaixo, no alinhamento do floor. Trava o cadeado e para a gente movimentar todas as subtools, eu clico uma vez para ele ativar o Transpose ao Select Subtools, que aí ele seleciona todas as subtools. Agora, importante, esse processo aqui é o processo que eu uso, só que eu só faço esse processo antes de aplicar Surface, antes de aplicar Layer, principalmente aqui ó, em Layers. Se você aplicar uma Layer aqui, com alguma transformação em alguma subtool, depois que você movimentar essas subtools, isso aqui começa a dar problema. Então, antes de fazer qualquer coisa nesse sentido, antes de criar textura, antes de criar o surface, né, para texturizar tecido, verifica isso antes, tá? Eu gosto de fazer isso depois que eu bloqueei todo o personagem, que eu já modelei ele todo, que eu não usei nenhuma layer. Aí eu faço essa movimentação manual lá para o eixo zero. E aí depois eu aplico layers, faço o que eu quiser aqui no personagem, depois que ele já estiver alinhado. Bom, vamos alinhar tudo de uma vez aqui. Vou subir.
Tá vendo que o floor vai subindo também? Agora aqui eu vou descer até alinhar com o eixo 0. Aplica o zoom para você ver melhor. Verdade, eu vou deixar aqui, ó. Esse aqui eu vou subir um pouquinho, vou deixar aqui em cima. Pronto. Vamos isolar o corpo decimado e agora exportar. Pode colocar aqui Blender alinhado. De volta aqui no Blender a gente vai trazer o outro modelo que a gente alinhou. Pronto. Resolvemos o problema. Agora eu vou deletar o default e o cubo. E o nosso personagem está alinhado com o grid. O tamanho também está legal. Quem está tendo problema na hora de exportar o seu personagem para o Blender, isso aqui já resolve. Agora a gente vai para um outro problema. Aqui na tela do Marvelous Design a gente vai trazer o OBJ que a gente criou primeiro. A gente vai trazer o default. Na importação vai aparecer essa tela. Deixa exatamente desse jeito aqui. Não modifica nada não, pode deixar dessa forma. Inclusive aqui é muito importante você deixar com essa escala aqui. Clica em OK, aguarda, aparece algumas telas. Pronto. Aqui o mesmo problema de alinhamento com o grid, a altura dele. Agora a gente pode trazer o outro alinhado. Também a mesma coisa, não modifica nada. Pronto. Esse aqui veio alinhado com o grid, só que o grande problema e a ironia disso é que ele veio pequeno. Ele veio muito pequeno. O Marvelous trabalha de forma diferente com a escala, então eu vou mostrar para vocês como resolver isso lá no ZBrush. Vamos pensar o seguinte. Numa escala real, esse personagem aqui, pelo tamanho desse cara, ele teria mais ou menos aí 1,90 m. Você vai abrir uma calculadora e vai imaginar o seguinte, ele tem 1,90 m. Vem aqui em Geometry, vem em Size. Isso aqui é o size, o tamanho do meu personagem, 6,838. Imaginando que esse personagem tem 1,90 m, para exportar ele, por default, aqui no ZBrush, ele fica na escala 1. A gente vai pegar o que a gente imagina o tamanho dele, 1,90 m, volta lá para a calculadora, vamos dividir por 6,838. Daria esse número aqui, ó, 27,785. Vamos copiar ele. E aqui na escala a gente vai colocar aquele número, 27. Vou colocar 27, vamos arredondar, 27. Agora a gente volta lá para o Marvel. Antes de eu trazer o outro modelo, eu quero te mostrar o problema que isso aqui acarreta. Vou criar um planezinho aqui para a gente fazer uma simulação. Olha a zebra que dá. Particle distance dele tá legal, 20. Só que para esse tamanho aqui, o polígono do tecido fica gigante, então ele nem simula direito. Vou desligar a simulação. Olha o tamanho dos triângulos. Não funciona. Então o que a gente vai fazer? Vamos trazer o outro modelo que a gente criou já na escala correta. Aliás, quero trazer aqui por cima. Vamos pegar aqui, ó, Import Add. A mesma coisa, mantém a configuração. Pronto. Olha a diferença de tamanho dele para o outro. Agora a gente vai aumentar esse tecido para a gente simular nele. Vou
resetar essa simulação. Vou trazer ele aqui para cima. Pronto, simular. Na hora de exportar do ZBrush, ele veio maior para o Marvelous Design. Só que para a gente voltar com o tecido e que ele se adeque ao mesmo tamanho do personagem no ZBrush, que está num tamanho diferente do que o personagem aqui dentro do Marvelous, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai exportar Object Selected. Essa parte aqui de cima você pode manter. Eu vou tirar essas texturas, não preciso disso. Aqui que é importante, a escala. Mantenha o preset da mesma forma que você importou o seu modelo. Esse 10 Studio aqui, em centímetros. O restante também não precisa mexer. Se aqui tiver dessa forma, default, volta para cá. Dá OK. Agora a gente vai lá para o ZBrush. Antes de trazer o tecido, eu vou desligar todas as subtools, deixar só o corpo. Vou adicionar uma esfera para a gente substituir ela pelo tecido. Agora eu vou importar o tecido e pronto. Aplico um Dynamic, só para a gente dar uma suavizada. Posso dar um Polish by Group de 2, suavizar um pouco algumas coisinhas ali. Um Polish. E tá aí, aplicado o tecido. Veio na altura certa, do tamanho certo. A gente conseguiu mandar também o modelo da forma correta para lá. E é isso, pessoal. Esse foi um tutorial bem objetivo, direto ao ponto e bem básico. Com certeza você encontra conteúdo muito mais completo pelo YouTube. A intenção aqui foi criar uma solução, pois como eu vou usar o Marvelous nesse projeto, eu acabei lembrando desse problema que eu tinha há tempos atrás. Então eu resolvi trazer isso para vocês e espero que tenha sido útil. Se você usa outros métodos diferentes dos meus, mas com o mesmo resultado, comenta aí embaixo. E até o próximo vídeo.